no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma semana movimentada em Brasília com a marcha dos prefeitos e a votação do projeto de lei que mantém a alíquota previdenciária reduzida para empresas de 17 setores da economia e para os municípios de até 156 mil habitantes. Os detalhes dessa agenda que tem repercussão na vida dos cearenses estão agora com o repórter Carlos Alberto. Milhares de prefeitos desembarcam nesta semana em Brasília para participar da 25ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O evento começa com ares de vitória, após um acordo entre Legislativo e Executivo, que garantirá a manutenção em 2024 da alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial dos municípios com até 156 mil habitantes. A vitória dos municipalistas é ainda maior com a decisão do ministro do STF, Cristiano Zanin, que suspendeu por 60 dias a liminar concedida ao governo federal para derrubar o benefício fiscal. O prazo se destina à votação e aprovação do projeto de lei que cria novas regras para a desoneração salarial. Segundo o presidente da Confederação Nacional de Municípios, CNM, Paulo Zielkowski, o entendimento político sobre a desoneração salarial representa fôlego financeiro para as prefeituras de todo o país. Zielkowski destaca a vitória municipalista, mas pediu aos prefeitos que continuem vigilantes para a aprovação da proposta de emenda à Constituição, PEC, que cria regras para a renegociação das dívidas de 248 bilhões de reais dos municípios com a Previdência Social. Os prefeitos do Ceará, sob a liderança do presidente da Prece, Júnior Castro, fortalecem também a marcha municipalista a Brasília. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. O movimento dos prefeitos, jornalista Beto Almeida, é deflagrado a partir desta segunda-feira em Brasília e tem como principal pauta, além dessa votação do projeto de lei, que entra também na agenda do Senado nessa terça-feira, as discussões sobre a renegociação das dívidas previdenciárias. De acordo com a CNN e o relato do Carlos Alberto, as dívidas superam 248 bilhões de reais, dívidas dos regimes próprios de previdência social, no caso dos institutos municipais e dos municípios com o INSS. Uma conta de 248 bilhões de reais, que segundo estimativa da CNN, Confederação Nacional de Municípios, pode chegar no futuro a 1 trilhão de reais, caso não haja mudança nas regras atuais para o pagamento dessas dívidas. Os prefeitos começam a semana vitoriosos porque esse acordo que os proporciona a manutenção da alíquota previdenciária de 8% sobre a folha salarial é, sem dúvida, uma das maiores conquistas que, em termos de estado do Ceará, tem uma repercussão de R$500 bilhão, ou seja, 500 milhões de reais que 179 municípios do Ceará deixarão de recolher para os cofres da Previdência Social em 2024. Uma semana que promete, pelo menos, Beto Almeida, muita notícia na área política e também desdobramentos sobre os acordos verbais feitos entre representantes do governo federal, Confederação Nacional de Municípios e Congresso Nacional para finalização, para encerramento dessa novela chamada Desoneração da Folha Salarial. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Você falou bem uma coisa, Luzenor, é uma agenda política que interessa a bandeira municipalista essa semana, a partir de hoje e até a próxima quinta-feira. E aí tem pontos que são cruciais. Um deles é do ponto de vista do Senado, porque os prefeitos vão a Brasília baseados naquele acordo prévio, ou seja, num pré-acordo que foi firmado na semana passada, os nossos ouvintes lembram, entre o Congresso Nacional, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, negociou com o Haddad, dizendo o seguinte: que os prefeitos, ou seja, podem ficar tranquilos que também haverá um acordo incluindo os municípios. Só, Luzenor, que o projeto que está de fato em tramitação no Senado, que é do senador Efraim Moraes,
Ele, na realidade, por enquanto, só contempla de forma oficial as empresas que vão ser beneficiadas por esse programa, ou seja, as empresas da iniciativa privada. O acordo é incluir esta semana os municípios, mas tem um outro detalhe que cabe ao Senado, que é exatamente ainda a votação do regime de urgência na tramitação do projeto, ou seja, ele precisa ser votado, incluir primeiro os municípios nessa proposta, porque a ideia é que tramite num único projeto, e o segundo ponto, tramitar em regime de urgência. Isso tem que ser aprovado, exatamente para evitar passar por comissões temáticas e demorar tanto. Qual é o outro ponto? Vamos sair agora do âmbito do Congresso Nacional e entrar nessa pauta que interessa bem especificamente a pressão que os prefeitos estão fazendo. E aí sim, Luziano, eles dizem o seguinte, olha, 90% já está basicamente pré-definido. Tem ainda 10%. E o que são exatamente esses 10%? Eles dizem o seguinte, eles querem ampliar o acordo que prevê hoje, a proposta que foi acertada ou pré-acertada na semana passada, é de que seriam beneficiados os municípios com até 156 mil habitantes. Os prefeitos, nessa marcha que eles fazem a partir de hoje a Brasília, dizendo, eles querem que isso seja ampliado para todos os municípios. Vai dar certo? É uma pressão que está sendo feita, inclusive também para os representantes de capitais. E aí eu estou falando da Frente Nacional de Prefeitos. A Frente Nacional de Prefeitos encaminhou na última sexta-feira um documento dizendo, Luziano, eu gostei até dos termos que ela usou, olha, não é justo, e todo mundo sabe que os municípios enfrentam hoje uma crise fiscal. Então, independente de ele ser grande ou não quer dizer que esse município que tem acima de 156 mil habitantes seja um município rico, e é um município que ainda assim precisa de ajuda. Então, na realidade, não é justo do ponto de vista, inclusive, da equidade, de você tratar os entes iguais, Luziano, essa questão de deixar os municípios de fora. Esse é o argumento da Frente Nacional de Prefeitos, que ganha a adesão também da Confederação Nacional dos Municípios, que reúne os municípios menores. Das 184 prefeituras do Ceará, dos municípios do Ceará, apenas 5, Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, não entram nessas regras da desoneração da folha salarial, ou seja, não pagam hoje, nem passarão a pagar a alíquota de 8% sobre a folha salarial, porque pelas normas a alíquota continua sendo de 20%. Mas nessa movimentação deflagrada pela Frente Nacional de Prefeitos, esses municípios iriam também ser inclusos nessa lista, ou seja, todas as capitais, todas as cidades maiores, além dos municípios de 156 mil habitantes, também seriam contemplados com essa nova medida. O argumento, Luziano, aparentemente do governo é o seguinte, olha, as capitais, elas são ricas do ponto de vista de arrecadação, elas têm um tributo próprio, que é exatamente, tem o IPTU, tem o ISS, muitas dessas capitais não necessariamente dependem da transferência de recursos da União, elas têm sobrevida, mas não é isso que entendem, por exemplo, os prefeitos dessas capitais. Eles dizem o seguinte, os municípios, eles que são menos populosos, de fato são pobres, mas as cidades também que são mais populosas, também têm seus problemas duplicados, e por conta disso precisariam de ter essa, vamos dizer assim, essa ampliação desse gesto para os municípios maiores, até porque muitos desses municípios, e aí eu não estou falando só das capitais, muitos deles ainda contribuem para o regime geral de previdência, não tem ainda o seu instituto próprio de previdência social. Então esse também é outro ponto que está sendo argumentado. Então são situações que durante esta semana, de hoje até quinta-feira, os prefeitos vão fazer pressão e ver como que isso vai reagir, como isso vai ser bem recebido ou não no Congresso e mais principalmente na equipe econômica.